Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eita, friozinho, que hoje amanheceu, ontem estava um solzinho gostoso, né? Hoje dá vontade de ficar na cama, embaixo das cobertas, mas não pode aular, né? Hoje a nossa aula, meus amores, é de geografia. Geografia na unidade 5, nós vamos começar a ver sobre as riquezas brasileiras. Olha que imagem linda. Olha só, Chapada Diamantina, estado da Bahia. Que lugar lindo. Pico dos Marins, situado na Serra da Mantiqueira, estado de São Paulo. Complexo do Pantanal, localizado na região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E praia da cidade de Mongaguá, estado de São Paulo. Vocês já foram para algum desses lugares? Eu fui só para Mongaguá uma vez. Agora, Bahia eu não conheço. Não conheço o Pico dos Marins. E nunca fui para Mato Grosso. E vocês já foram? Olha que lugares bonitos, né? Para começo de conversa. Durante as férias, Marina e seus pais visitaram algumas regiões do interior do Brasil. Ela tirou diversas fotos, pois nunca tinha visto lugares com paisagens tão bonitas. Aquelas das quais mais gostou foram as de sua terra natal, a Bahia. O que você achou das paisagens que Marina fotografou? De qual delas mais gostou? 2. Você já viu alguma dessas paisagens em algum lugar que visitou? Se sim, comente com seus colegas. 3. Descreva todas as formas da superfície terrestre que você observa nas imagens. E 4, alguma dessas formas que você observou é semelhante às formas do lugar onde você mora? E aí, meus amores, né? Muito legal. Depois nós vamos conversar sobre isso. Deu vontade de viajar. E em vocês dá também? Depois dessa quarentena que a gente tá só dentro de casa, né? Dá muita vontade, né? Aí, capítulo 1, o relevo do Brasil. O relevo e a altitude. Quando voltou para casa, depois de uma longa viagem pelo Brasil, Marina levou as fotos que tirou para a escola e mostrou aos colegas. Todos ficaram muito impressionados, pois não conheciam aqueles lugares. Eles apresentavam tantas formas diferentes. A professora Elaine também viu as fotos e decidiu ampliá-las para que todos pudessem observá-las em detalhes e ensinar aos alunos sobre o relevo brasileiro. Você já ouviu falar em relevo? O que você sabe sobre o relevo do Brasil? Troque ideia com os colegas. A superfície do nosso planeta tem diferentes formas. Podemos observar isso ao fazer uma viagem e até mesmo no caminho de casa para a escola. Se prestar atenção, você vai notar que existem locais bem mais elevados do que outros. Também vai perceber que alguns terrenos são mais planos e outros mais ondulados. Para que os alunos da Escola Mundo Mágico pudessem entender melhor essa questão, a professora Elaine teve uma ideia. Pediu a todos que desenhassem o trajeto de casa até a escola, representando as subidas e descidas que existem no caminho. Veja o desenho elaborado por Urbano. Olha a casa dele para ele chegar até a escola, né? Olha os trajetos da rua, né? Tem subidas, tem descidas, tem ruas planas. E da casa de vocês, como será? Se a prof for desenhar o trajeto da minha casa até a escola fazendo arte, vai ser uma reta, eu vou subir a minha rua, aí eu vou virar à direita na Avenida Sapopemba, em seguida virar à esquerda na Rua Antônio Gomes e vou descer reto. Aí lá embaixo eu viro à esquerda para a Rua da Escola. Então eu tenho uma subidona, aí eu ando um pedacinho reto da Avenida Sapopemba, bem pouquinho, e já pego uma descidona, que é a Rua Antônio Gomes. E viro na Rua Solidônio Leite, que também é descida, do lado que a Provai também é descida. E vocês, né?
Ó, agora é sua vez. Elabore um desenho representando o caminho da sua casa até a escola. Não se esqueça de representar as áreas planas, as subidas e as descidas. Então, vocês vão fazer esse desenho e vai ter que representar, tá? A rua que é plana, aquela que é subida, aquela que é descida, tá bom? Faça bem bonito e pintem, tá? Olha que desenho bonito do urbano. Olha que desenho bonito do urbano. Eu quero um desenho bonito assim também. Não quero preguicite aguda concentrada na hora de desenhar. Tá bom, meus amores? 3. Compartilhe seu desenho com os colegas. Observe as formas que aparecem no desenho deles e compare-as com as que aparecem no seu. São semelhantes, ou seja, estão representados lugares planos, com descidas e também subidas? Aí depois nós vamos fazer isso na Google Meet, né? Vamos mostrar o desenho e vamos ver se elas são semelhantes. Sim, todas têm lugares planos, subidas e descidas. A professora esclareceu que as diferentes formas que observam constituem o que chamamos de relevo. Trata-se, portanto, do conjunto de formas da superfície terrestre, as quais podem apresentar maiores ou menores altitudes. Para que todos pudessem entender melhor o significado de altitude, a professora entregou-lhes um desenho que representa o relevo de um lugar e pediu que o colassem no caderno. Olha aqui. Vamos ver nesse desenho. Aqui embaixo, nível do mar. Aí vai subindo, base da montanha, topo da montanha. Então, nós temos aqui no nível do mar, até aquela linha que tá o topo da montanha, nós temos aqui a altitude, ó, 0 km, 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Isso é altitude, né? Que tá aqui, ó, a altura da base da montanha, da base, né? Da montanha até o pico dela, tem mais 1 quilômetro. Então, aqui, a altitude é isso, do plano, o quanto ela está subindo. Essa é a altitude, tá? Observe a imagem com atenção. Procure explicar com base nela para o colega que se senta ao seu lado o que é altitude. Tá? Então, o que é altitude? Nós estamos vendo aqui o nível do mar. E estamos vendo aqui a base e o topo da montanha. Então, procure explicar com as palavras de vocês. Depois, a gente vai conversar no Google Meet também, tá bom, meus amores? Aí vamos para a página 6. 5. A partir de onde começamos a medir a altitude? De que ponto nós começamos a medir a altitude? E a altura? Troque ideias com os colegas e formule uma resposta coletiva, né? Então, por esse desenho aqui, a gente já dá para perceber. Olha aqui, a partir de onde começamos a medir a altitude? E a partir de onde começamos a medir a altura? Então, aqui já está escrito, tá? Então, é facinho responder. Professora, altitude e altura não são a mesma coisa? Não, Emília. Precisamos tomar cuidado, pois essas palavras têm significados diferentes. Depois de observar a imagem, os alunos entenderam que a distância vertical entre o mar e o outro ponto da Terra é chamada de altitude. Então, a distância vertical entre o mar e outro ponto da Terra é chamada de altitude. Por outro lado, a distância vertical entre a base de um determinado relevo e sua extremidade superior é chamada de altura. É o que está mostrando aqui no desenho. Olha só aqui na página 5. Nível do mar. Então, aqui, ó, que tá falando, depois de observar entenderam? A distância vertical entre o mar e o ponto da Terra é chamada de altitude. Então, aqui, ó, nível do mar. Essa distância entre o mar e o ponto da Terra é chamada de altitude. Agora, aqui, ó, a distância vertical entre a base de um determinado relevo e sua extremidade, o que é a base? A base da montanha até o topo dela é chamado de altura. Então, altitude é quando vem do nível do mar, né?
Do nível do mar a um outro ponto da Terra, é altitude. Agora, aqui, quando vem da base de um determinado relevo, que aqui é o topo da montanha, né? Perdão, a base da montanha até o topo, aí é a altura. Ok, crianças? Aí nós vamos estar conversando bastante isso no decorrer do conteúdo e no Google Meet. Observe a seguir o mapa que a professora Elaine mostrou aos alunos. Por meio dele é possível observar a grande variedade de altitudes em nosso país. Aqui nós temos uma hora da pesquisa. Existem lugares no Brasil que apresentam grandes altitudes. Pesquise exemplos deles. Essa daqui eu vou passar para vocês fazerem. Tá? Eu vou passar depois da aula. Ó, o mapa do Brasil altitude. Olha as cores aqui. Ó, altitude, o plano, né, o zero, que é o nível do mar, depois 100 metros, 200 metros e 800 metros. Aqui no mapa dá para ver bem. Está colorido, né? Olha a variedade de altitudes que tem no nosso país, né? Que é o nível do mar para determinado ponto da Terra, né? Aqui, para outro ponto da Terra. Então, na pesquisa aqui, que a Pro vai passar, vocês vão pesquisar os pontos mais altos do Brasil, tá? Eu quero que vocês pesquisem os pontos mais altos do Brasil, o nome dele e quantos metros. Então, vocês vão pesquisar de acordo com o IBGE, tá? Vocês vão fazer essa pesquisa. Depois eu passo certinho para vocês. 6. As altitudes do Brasil estão representadas em cores. Observando o mapa, responda. A. Qual é a cor que representa as áreas com menor altitude? Qual que é a cor que representa as áreas com menor altitude? Tá. B. E a cor que representa as áreas com maior altitude? O de vocês está colorido, dá para ver fácil, tá? O da Pro, como tá branco e cinza, não, tá? C. A unidade federativa em que você mora tem o predomínio de qual altitude? Opa, nós moramos no estado, em São Paulo, né? Qual que é o predomínio da altitude do nosso local que a gente mora, da unidade federativa que nós moramos? D. De acordo com a sua resposta anterior, essa altitude é maior ou menor que 200 metros? Vocês vão olhar pelo mapa, tá? Dá pra ver certinho, de vocês está colorido, é muito fácil de ver. E. Em que regiões brasileiras há uma maior presença de áreas de altitude em torno de 100 metros? Em quais regiões brasileiras há uma maior presença de áreas com altitudes em torno de 100 metros? Eu quero que vocês colocam, tá? Norte, sul, leste, oeste, é isso daí. Em que região, ok? Nordeste, sudeste, centro-oeste, tá? Aí vamos para as formas de relevo, as formas do relevo brasileiro. Os alunos ficaram curiosos para conhecer um pouco mais sobre as formas do relevo do Brasil. A professora Elaine explicou que, devido à variedade de altitudes, há no nosso país diferentes formas de relevo. Veja o desenho que representa a maquete que ela levou para a sala de aula. Olha então essa maquete aqui do relevo do Brasil. Nós temos aqui embaixo as planícies, temos a depressão e o planalto, tá? Então, planície, depressão e planalto. Observando aqui na maquete, né? As planícies são áreas relativamente planas, tá? Áreas relativamente planas, né?
que se localizam principalmente nas baixas altitudes. Nas baixas altitudes, são as planícies, né? Como exemplo, as praias e as regiões litorâneas, tá? Então, planície tá lá nas regiões litorâneas e nas praias, né? Elas se localizam principalmente nas regiões com baixas altitudes. Agora, aqui, os planaltos, ó, o planalto, por outro lado, apresentam altitudes mais elevadas, né? E possuem formas irregulares. Aqui dá para ver bem no desenho. Ele não é regular, é uma forma irregular. Os planaltos, eles apresentam altitudes mais elevadas e normalmente possuem formas irregulares, né? E eles podem se apresentar de formas distintas, que é como chapadas, morros e serras. Esses são os planaltos. Quando nós descemos para a praia, nós descemos a serra, né? Por fim, a depressão são áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. Então, umas áreas rebaixadas em relação ao que está ao entorno dele. Essas são as depressões, tá? Página 8. Você sabia? Acredita-se que o planeta Terra tenha 4,5 bilhões de anos e que o relevo brasileiro tenha se formado cerca de 4 bilhões de anos atrás. O relevo do território brasileiro é muito antigo e está distante de locais propícios à formação de montanhas e à ocorrência de outros fenômenos naturais como vulcões e terremotos. Diante disso, alguns estudiosos afirmam que não existem montanhas no Brasil, pois essa forma de relevo é mais recente, datada de cerca de 70 milhões de anos. Os alunos perguntaram à professora Elaine quais eram as formas que observavam na maquete. Então ela explicou que no Brasil existem 3 formas de relevo: os planaltos, as planícies e as depressões. 7. Com base na observação da ilustração da página anterior, descreva cada uma das formas do relevo. Então, vocês vão observar aqui, né, no desenho da página anterior, e vão descrever cada uma das formas: planaltos, planícies e depressão. Escrevam com as palavras de vocês e depois a gente vai estar corrigindo e discutindo no Google Meet. 8. Agora, observe novamente as fotografias da página de abertura desta unidade. Tente descobrir qual é a forma de relevo presente em cada uma delas, tá? Então, aí nós vamos para a página de abertura. Qual que é a forma do relevo da Chapada Diamantina, do Pico das Marins, do Complexo do Pantanal, lá do Mato Grosso do Sul, e da praia da cidade de Mongaguá, do estado de São Paulo? A paisagem da praia é uma planície, mas como elas se formam? E os planaltos? Essas formas de relevo se formam por meio dos processos erosivos e da sedimentação. 9. Ita e Emília lembraram-se de que a professora Elaine já havia explicado o conceito de erosão no ano anterior. Lembre? Terceiro ano já vimos isso. Lembre-se de que você estudou no terceiro ano e tente explicar o que é erosão, ok? Aí vocês vão tentar explicar com as palavras de vocês o que é erosão. Página 9. A professora esclareceu que a erosão é responsável pela formação dos planaltos, forma do relevo que viram na foto da Serra da Mantiqueira e da Chapada Diamantina. Já as planícies são formadas por meio do processo de sedimentação, retratando o esquema a seguir. Lembre-se, erosão é o processo de desgaste da superfície terrestre pela ação da água, dos ventos e do clima. Olha a área erodida. Olha a imagem da área erodida, né? 10. Com base na observação da imagem acima, explique como ocorre o processo de sedimentação, ok? Então, lembre-se, né? Para relembrar conceitos estudados no ano anterior, né? É bom estar fazendo uma breve revisão para ampliar
o entendimento do tema, tá? A erosão, ela pode ser definida como um conjunto de processos que desagregam o solo e a rocha, movendo-se para as porções mais baixas do terreno, onde são depositados como camadas de sedimentos, ok? Então, vocês vão explicar com as palavras de vocês o que está aqui, ó, observando a imagem acima, explica como ocorre o processo de sedimentação, tá? Dá uma pesquisada e vão estar tentando responder e depois a Pro vai estar tirando as dúvidas e explicando. Entendi o que são planaltos e planícies, professora, mas ainda estou confusa em relação às depressões. É muito fácil, Marina. As partes mais baixas do relevo em relação ao seu entorno são chamadas de depressões. 11. Depois da explicação da professora, Marina e os amigos receberam um desafio: identificar nas fotos mostradas por Marina na abertura da unidade qual representa uma depressão. Será que você consegue identificar? Qual delas representa uma depressão aqui nas imagens de abertura? Será que é fácil identificá-las? Eu creio que sim. Tá? Então, vocês vão escrever aqui qual delas. E por fim, a página 10, exercício 12. Agora vamos ver se você compreendeu tudinho sobre as formas de relevo. Observe as fotografias abaixo, analise-as com atenção e nomeie as formas de relevo de cada uma. A primeira imagem, área rebaixada em relação ao entorno. Próxima à Serra da Mantiqueira, no estado do Rio de Janeiro. Olha o que está dizendo sobre ela. A área rebaixada em relação ao entorno. Próxima à Serra da Mantiqueira, no estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, o que é? Planície, depressão, planalto. A próxima imagem, Praia do Futuro, em Fortaleza, no estado do Ceará. Babinha, né? E aqui, a área que sofreu erosão ao longo do tempo, na Chapada dos Guimarães, no estado de Goiás. Então, tem um aqui que é depressão, tem um que é uma imagem de planície e uma imagem de planalto, tá? Vocês vão observar a imagem e tentar responder. E é fácil, não é difícil, crianças. 13. Que tal agora você pesquisar uma imagem de alguma paisagem que apresente uma dessas formas de relevo? Colhe-a no espaço abaixo e identifique-a. Então, aqui, vocês vão pesquisar uma imagem, pode ser do relevo de planície, de planalto ou de depressão. Vai colar aqui e vai escrever qual tipo de relevo é esse. Tá bom, crianças? Tem muita leitura, tá? Bastante leitura. O tema, a gente vai trabalhar aqui nesse capítulo todo. Então, nós vamos tirar as dúvidas no Google Meet. Amanhã é nossa aula. Então, na página 3, é só para resposta oral, né? Que a gente vai estar fazendo. Na página 4 não tem nada para responder. Na 5 é apenas um desenho. Na 6 tem uma questão, na 7 tem mais uma com 5 alternativas, é pouquinha coisa para responder, tá? Então, eu quero que todos façam. Não me venha amanhã falando que não fez, que não deu tempo. Que aí eu vou estar anotando o nome e a gente vai estar... a aula de sala, essa aqui é a aula de sala, então ela também entra lá na média, tá? Eu dou nota por aula de sala. E agora, esse terceiro bimestre, eu vou pegar mais a sério. Falou que não fez, eu vou pôr um pontinho lá, tá bom? Então, façam com capricho e eu vou estar mandando no grupo e para cada um de vocês também essa pesquisa. Essa pesquisa eu quero que faça agora, tá? Pesquisar os pontos mais altos do Brasil. Pode ser de acordo com o IBGE em 2012. Tá? Os locais que apresentam maiores altitudes. Então, por hoje é só, meus amores. Fiquem com Deus. Beijos, amo vocês e até hoje, 2 horas. Hoje é a nossa aula de história, ok? Beijinhos, até mais.